O episódio mais previsível de WandaVision foi também o episódio mais divertido, cara. Fala pessoal, meu nome é Molines Silva, seja bem-vindo ao canal da Molines Studios e você está assistindo ao Molines Review de WandaVision. Se você chegou aqui através da indicação de alguém ou através das recomendações do YouTube, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e siga também a gente nas redes sociais, que é lá que a gente avisa quando tem vídeo novo, beleza? Vamos lá! Quem é que vai chegar? No último episódio de WandaVision, a gente teve a chegada do Pietro do Evan Peters na série. E eu acho que por isso muita gente achou que esse episódio 6, que saiu hoje, ele ia ser explodidor de cabeças. E na verdade não foi muito bem isso que aconteceu. Na verdade, no meu último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu disse que aquela cena final que a gente teve no episódio 5 de WandaVision, que mostra o Pietro do Evan Peters de frente, eu acho que a gente não teria ela naquele episódio. Eu acho que o episódio teria acabado bem naquele momento que mostra ele de costas com o cabelo, mas a gente não ia saber que era o Pietro do Evan Peters no episódio 5, e sim agora no episódio 6, começando de supetão pra explodir a cabeça de todo mundo. Então por isso eu acho que algumas pessoas esperavam mais desse episódio e não tiveram tudo aquilo que elas esperavam. Mas apesar de tudo, sim, o episódio foi muito divertido, cara, esse episódio foi demais. E o episódio começa, como todos os outros, com uma abertura completamente diferente, fazendo referência aos anos 90. E ali naquela pegada daquela abertura, que é com uma câmera gravada em primeira pessoa, mostrando o cotidiano deles ali, a gente tem muito uma pegada de MTV. Mas, diferente das outras aberturas que referenciavam aberturas que são existentes, de sitcoms existentes, né? Essa aqui eu não consegui identificar em qual sitcom que ela tá fazendo referência ali. Então, se você souber, deixa aqui embaixo nos comentários aqui pra gente saber, beleza? E é engraçado como o Pietro do Evan Peters e os gêmeos roubam a cena toda vez que eles aparecem. Essa convivência entre eles, o diálogo entre eles ali no episódio, cara, é muito legal ver aquilo, cara. De verdade, eu dei muita risada em várias dessas cenas onde eles estão juntos. Vai se fantasiar de quê, Tommy? Essa é a minha fantasia. Eu sou o gêmeo legal. Quer dizer que eu sou o quê? O sangue é mais denso que a água! Eu vou mostrar! E a gente vê que ali tá todo mundo fantasiado, todo mundo caracterizado pro Halloween que vai acontecer nesse mesmo dia, à noite. Então a gente tem a Wanda com o uniforme fazendo referência aos quadrinhos, e ali ela diz que na verdade aquele uniforme é de uma vidente de Sokovia. Sokovia, para quem não sabe, é a cidade dela, então provavelmente ela, quando criança, ela deve ter visto alguma vidente lá em Sokovia usando uma roupa parecida com aquilo. Então mais pra frente, quando a gente vê um uniforme novo da Wanda, que seja bem próximo a esse, mas claro que tornando uma coisa mais real, não tão falsa como tá aquilo, a gente já vai saber de onde que ela tirou a referência. A gente tem o Visão, caracterizado como o Visão dos quadrinhos, a gente tem também o Wiccan e o Celery, caracterizados, né? Só que a caracterização do Celery tá mais parecida com a do Pietro. Inclusive o Pietro e o Tommy, que é o Celery, né? Eles ficam ali, eles são muito próximos um do outro, né? Então, basicamente ali um copiou a fantasia do outro ali. E se vocês se recordam, no último episódio a gente teve uma DR, uma discussão de relacionamento ali entre a Wanda e o Visão. O Visão estava muito assustado e aparentemente nesse episódio ele tomou uma decisão. Ele não vai deixar a Wanda controlar ele, só que ao mesmo tempo ele tenta dar uma disfarçada ali, mostrando pra Wanda que sim, ele tá no controle dela ali, ele vai fazer as coisas que ela quer, mas ele também quer viver a vida dele. Tipo, tentar fazer o que ele quer sem criar uma nova DR, sem fazer a Wanda desconfiar e tentar controlar ele à força. Então, ele diz que ele vai patrulhar a cidade enquanto eles vão pro Halloween, e a Wanda fica meio intrigada ali, ela fala, nossa, mas por que? Eu achei que você fosse com a gente. Ele faz uma brincadeira ali com ela e fala, que eu tava querendo patrulhar ali com o pessoal, tá? E aí ele vai. Mas não, isso não é o que deveríamos... Olha, você não me disse que tinha planos. Bom, eu estou dizendo agora. E a gente tem uma cena pesada do lado de fora do Rex, que é o diretor Tyler conversando com o Jimmy Woo, com a Darcy e com a Monica Rambeau, e ali eles estão discutindo, porque o diretor Tyler claramente quer derrubar a Wanda de vez, ele quer
fazer de tudo que ele puder para tirar o controle da Wanda daquele lugar, se precisar até ter que matar ela. Só que a Monica Rambeau diz que se ela é o problema, ela também é a solução. E que ela entende o que a Wanda tá passando e tal. E a gente tem uma fala muito pesada do diretor Tyler, onde ele vira para Monica Rambeau e ele diz que foi até bom que ela não estivesse lá quando a mãe dela morreu, porque ela claramente não sabe lidar com aquilo. Então ele expulsa os 3 dali. Só que aí, do lado de fora, eles derrubam os soldados ali que estão prendendo eles, né, que estão expulsando eles da base ali. E aí eles vestem uma roupa de soldado ali pra ficar disfarçados ali, tentar descobrir o que o diretor Tyler tá tramando. Se você parar pra pensar, fazem 5 anos que o estalo aconteceu e 3 semanas de um estalo novo, onde fez com que todo mundo voltasse. Então, pensando por esse ponto de vista, é meio lógico assim que a SWORD queira fazer de tudo para não deixar mais nada daquele tipo acontecer. Então pensa, as pessoas acabaram de voltar de um mega acontecimento ruim que teve ali através do Thanos e através do exército dele, né? E agora 3 semanas depois, tipo, pouquíssimo tempo depois, já tá acontecendo uma cidade com 3 mil pessoas que foram presas ali, cara. Então é lógico que a SWORD vai querer fazer alguma coisa ali, mas a gente tem uma perspectiva aqui de como se o diretor Tyler fosse um vilão. Eu acho que foi bom você não estar aqui quando a sua mãe morreu. Porque claramente você não tem estômago para esse trabalho. Na cena seguinte a gente volta pro Rex, pra dentro do Rex, e a gente tem os gêmeos caminhando ali com a Wanda e com o Pietro, né? E aí a Wanda tenta descobrir ali quem que é o Pietro, se ele é realmente o Pietro, ela fica testando ele, ela tá em dúvida ainda, né? E aí ele diz, você tá me testando, né? E ela fala, não, eu não. Aí ele pergunta pra ela pergunta pra ele aonde que foi parar o sotaque dele, ele diz, aonde foi parar o seu. O que aconteceu com seu sotaque? O que aconteceu com o seu? E muito possivelmente, realmente, ele pode ser o Mephisto. Porque logo em seguida que as crianças começam a correr, a gente tem uma fala dele onde ele diz: Libere o inferno, meus demônios! Liberem o inferno, meus demônios! Isso é claramente uma referência ao Mephisto. Além disso, nos quadrinhos, o cabelo do Pietro ele é mais pra trás do que pra cima, igual tá na série. Isso pode ser referência a um chifre que também tem a relação com algum demônio. Jovensky, o lanche dos sobreviventes. A propaganda desse episódio, eu acho que ninguém conseguiu identificar o que tá falando ali, o que ela quer dizer, porque não tem referência a nada da Marvel, né? A gente tem basicamente um iogurte ali com o nome de Yo Magic. Essa propaganda faz claramente referência à animação de Bob Esponja, né? Quando mostra ali o menino numa praia com um coqueiro, né? E sai o tubarão da água falando com ele, oferecendo para ele o iogurte ali, mas a gente não conseguiu identificar muito bem. O que eu acho das coisas que eu observei? As pessoas ali em Westview, elas estão sendo controladas pela Wanda ali já há muito tempo, né? E a Wanda tá controlando elas ali, elas estão claramente sem poder assumir o controle da própria vida delas ali. Inclusive a gente vê nesse episódio que quanto mais longe da Wanda, quanto mais próximo da borda do Rex, né, as pessoas estão meio que paralisadas, porque claramente o poder da Wanda não consegue ter uma amplitude até aquele ponto. A Wanda controla mais as pessoas que estão ali em volta dela, mas as outras pessoas, as que estão mais longe, né, ela só consegue fazer elas ficarem paralisadas, sem fazer nada. E aqui claramente a gente tem um menininho na praia, que ele quer matar a fome dele, né, eu diria que essa fome é uma fome de liberdade, igual as pessoas que estão presas em Westview, e ele fica tentando abrir ali a tampa do iogurte e não consegue até o momento que ele morre. Isso eu acho que faz referência às pessoas quererem sair daquele domo e não conseguirem de jeito nenhum sair do Rex ali, até chegar o momento que elas passam a vida inteira ali e morrem ali mesmo. Ou seja, a expressão morreu na praia serve para aquilo ali. Como eu falei, a relação entre o Pietro e a Wanda também é muito legal aqui, ver a conversa dos dois, apesar de a gente não ter certeza se esse é realmente o irmão dela, né?
Mas aparentemente ele pode ser, cara, porque na verdade tudo pode acontecer aqui. Ele pode tanto ser o Mephisto quanto ser realmente o Evan Peters, porque ele tem todas as lembranças do Evan Peters, né? Ele lembra de coisas que aconteceu entre ele e a Wanda quando eles eram crianças, né? Então o Tommy chega, e quando ele chega ele está com os poderes do Evan Peters, ou seja, o mesmo poder de super velocidade, fazendo referência ao Celery dos quadrinhos. Então aqui claramente ele ganhou o poder dele de super velocidade de alguma forma ali, né? E aí eles ficam super empolgados, o Evan Peters olha pra ele, essa cena contagiante, a alegria dos dois, né? A Wanda ela também fica super feliz pelo filho dela, e aí ela fala, pode correr, já que vocês querem quebrar a barreira do som aí, leva o seu irmão, só não passem da Avenida Ellis. E a gente fica sem entender por que eles não podem passar dali, que avenida que é essa, né? Essa Avenida Ellis. Mais pra frente a gente vai ver isso, tá? Próxima parada é a cidade da Kari. É isso aí, carinha! Você tem o sangue Maximorph nas veias! Você tem super velocidade! Tenho? Tem! A gente volta pro lado de fora do Rex, só que dessa vez sob a perspectiva dos espiões, dos novos espiões, né? Que são a Darcy, o Jimmy Woo e a Monica Rambeau. A Monica Rambeau e o Jimmy Woo diz que eles vão sair até depois de uma colina lá para encontrar a amiga da Monica Rambeau, e a Darcy diz que ela vai ficar e pede para Monica não ir, porque aparentemente a entrada e a saída dela modificaram as células dela, né? E aí a Monica Rambeau acha que ela tá falando sobre alguma doença, sobre câncer, como foi a mãe dela. Ela diz, eu já passei por isso a minha vida inteira, isso não vai me impedir de ajudar a Wanda. Essa modificação que tem nas células dela, eu já falei no meu último vídeo aqui sobre WandaVision, que é claramente referência aos poderes que possivelmente nos próximos episódios ela vai ganhar, que são os poderes de Photon, né? Que nos quadrinhos ela é a Photon, inclusive ela foi a primeira Capitã Marvel também, a Monica Rambeau. E quem será essa amiga dela que ela tanto menciona? No último episódio, ela disse que conhecia uma engenheira aeroespacial que poderia gostar dos planos deles, né? E agora ela diz que ela vai encontrar essa amiga do lado de fora. A gente tem teorias aqui, tá? A primeira teoria, que é a que todo mundo mais está considerando na internet, é que possivelmente essa amiga dela seja a Sue Storm. Sue Storm, para quem não sabe, é a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. Só que tem um problema aí. O elenco do Quarteto Fantástico não foi escolhido ainda. Então, se for fazer alguma referência de Quarteto Fantástico aqui, eles vão usar alguém que conheçam os membros do quarteto. E não necessariamente um membro do quarteto, porque o elenco dele não foi escalado ainda. A segunda alternativa é a Shuri. A gente sabe que a Shuri teve uma ligação com o corpo do Visão, né? Mas eu não sei bem se a Monica Rambeau conheceria alguém de Wakanda. E aí a gente tem a minha teoria. A minha teoria é que, claramente por ser minha, eu acho mais provável que essa engenheira aeroespacial que ela está indo encontrar seja aquela Skrullzinha no filme da Capitã Marvel. Se a Monica Rambeau cresceu, essa Skrull também cresceu. Possivelmente ela continuou vivendo na Terra, porque a gente viu que o pai e a mãe dela também estavam na Terra no filme de Homem-Aranha Longe de Casa. Então, possivelmente ali ela estudou, ela fez uma faculdade, ela se tornou engenheira aeroespacial e é ela que ela está indo encontrar. Então, se no próximo episódio a gente tiver um Skrull aparecendo aí, vocês não estranhem, eu já avisei aqui. Bom, a gente tem mais uma conversa do Pietro com a Wanda ali, e o Pietro questiona de onde que ela tirou todas aquelas crianças, e aí ela já fica assustada, mas eu não tô fazendo isso, não sei o que. Ele fala que ele sabe que ela tá fazendo aquilo ali, que ele conhece a irmã dela, e ela pergunta, você não acha que isso que eu tô fazendo é errado? Ele fala que não, eu não acho que isso é errado. Inclusive eu acho que o papai e a mamãe gostariam muito disso que você tá fazendo. E aí eu continuo achando que ele possa ser um vilão, cara, porque não é possível, mesmo sendo o irmão dela, ele reconheceria que o que ela tá fazendo é errado ali, velho. Ela prendeu uma cidade inteira. Crianças estão sendo manipuladas também ali. Crianças longe dela, crianças próximas da borda do Rex estão praticamente paralisadas, vivendo um mesmo movimento por segundo ali o tempo todo, cara. Então, sei lá, é meio esquisito. É como se ela fosse uma jogadora de algum game ali, de realidade virtual, ela estivesse controlando essas pessoas ali, só que as pessoas que ela não está controlando, elas estão praticamente paralisadas até o momento que ela toca essas pessoas. Meu, é muito estranho. Como que ele acha isso certo? Não acha que isso é errado? Você tá brincando? Tô impressionado. Eu acho que mamãe e papai teriam adorado.
Acho que eles teriam. E o Visão percebe que tem pessoas que estão mais próximas da borda do Rex ali, né? Até o momento ele não sabe que tem uma borda, né? Mas ele percebe que tem essas pessoas ali e que essas pessoas não têm movimento delas. Inclusive mostra a cena que tem no trailer, né? Daquela mulher fazendo o mesmo movimento repetitivo e começa a escorrer uma lágrima do olho dela, como se, tipo, ela tivesse consciência do que ela tá fazendo, mas ela não tivesse controle ali. E ela tá completamente apavorada. E ele continua investigando, ele sobe e voa assim pela cidade, né? Até o momento que ele vê um carro próximo da Avenida Ellis. Quando ele desce até esse carro, é a Agnes que está dentro do carro. Ele devolve o controle da mente dela, né? Ele tenta falar com ela ali, só que ela tá meio paralisada ali. E isso é muito esquisito, cara, porque a gente praticamente teve indícios nos episódios anteriores de que a Agnes ela não estava sob o controle da Wanda, que ela só estava se fazendo. Tanto que quando o Visão tá conversando com ela e com o Herb do lado de fora, ela diz pro Herb não contar. Claramente ali ela sabe o que está acontecendo ali e ela tem controle daquilo, né? Então o Visão devolve o controle da mente dela e ele vira pra ela e fala: "Você tá bem, Agnes?" Ela fala assim: "Meu Deus, o que aconteceu? Você é o Visão, você é dos Vingadores, né?" E ele fala: "Sim, eu sou o Visão, eu quero ajudar vocês, mas quem é? O que é um Vingador?" E aí a gente tem a cena do trailer sobre uma nova perspectiva, né? Que no trailer parece que ela tá zoando com ele ali, dizendo que ele tá morrendo. Aqui não, aqui ela tá se lembrando que ele morreu. Então ela vira pra ele e fala: "Eu tô morta?" Aí ele fala: "Não, por que você acha que você tá morta?" Ela: "Porque você tá." Aí ela começa a dar uma gargalhada assim, maléfica assim. E a gente vê que ela tava indo em direção à Avenida Ellis. Porque ali no final da Avenida Ellis, se você não virar nem pra esquerda nem pra direita, se você continuar indo reto, você sai do Rex. Porque ali, bem ali naquele ponto onde a Wanda não queria que as crianças fossem, tem a borda do Rex. Então o Visão devolve o controle da Wanda pra Agnes, né? E aí a Agnes faz o retorno ali e ela volta pra cidade, porque claramente ela não ia conseguir sair dali. O Visão vai até a borda do Rex e ele sai do Rex. Quando ele sai, ele começa a se despedaçar. E eu achei que no momento em que ele saísse do Rex, ele ia cair duro no chão com a aparência do Visão zumbi, que é quando o Thanos arrancou a joia da cabeça dele, que a gente já viu referência no episódio 3, se eu não me engano, ou no episódio 4. Só que não é isso que acontece, ele sai do Rex, ele continua inteiro ali, ele só começa a se despedaçar. É como se estivessem sugando pedaços dele para dentro do Rex. E o diretor Tyler olha e nem ajuda, ele só vira e fala: "Nossa, ele quer mesmo sair daqui?" Como se o Visão fosse um objeto ali para ele, né? Não é uma pessoa, ele é só uma máquina. E claramente o diretor Tyler reconhece ele dessa forma. A Darcy, ela tá ali, ela vê o Visão, ela corre até o Visão e fala: "Vocês precisam ajudar ele." Então prendem a Darcy num carro com uma algema. Por que não ajudam ele? Para! Ele tá se desfazendo! Solta! O que estão fazendo? Ajudem ele! Solta! Ajudem! Nesse momento, o Billy ganha os poderes dele. O Billy começa a ficar concentrado assim, como se alguém estivesse falando com ele. Na verdade, é a voz do Visão que ele tá ouvindo, mesmo muito distante. O irmão dele tá correndo igual um doido, ele para assim, ele faz uma magia com o irmão dele. E essa magia, ao invés de ser vermelha igual a da Wanda, é azul, mostrando que claramente ali os poderes dele ganharam uma identidade própria. Então os dois correm até a Wanda e a gente tem a cena que foi vazada. Foi exatamente essa cena que vazou, que é do Billy virando pra Wanda e dizendo: "O papai tá com problemas." E a Wanda pede pra ele se concentrar ali, pra controlar os poderes dele e tentar descobrir o que tá acontecendo. Ele fala: "Ó, eu não sei onde que ele tá, mas eu tô vendo soldados e tô vendo que ele pode estar morrendo." Então o Pietro, nessa cena que foi vazada, vira pra Wanda e fala: "Fica tranquila que não é como se o seu marido pudesse morrer 2 vezes." Então ela joga ele longe lá. Mesmo saindo, quer? Uau, Billy! Mãe! Mãe! O que foi? O que foi, Billy? Eu ouvi o papai na minha cabeça. Ele tá com problemas. Eu não entendo o que tá acontecendo comigo. Onde ele tá? Onde tá o seu pai? Aí, não esquenta, maninha. Um marido morto não morre 2 vezes. E aí ela faz a magia dela ali e o domo começa a expandir, 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 até que ele absorve os soldados da SWORD e
ninguém solta a Darcy, então ela é absorvida também. Sendo assim, no próximo episódio a gente vai ver ela com uma aparência diferente nos anos 2000 ali dentro do Rex. Bom, a gente tem algumas coisas que foram esquisitas nesse episódio, né? A Agnes, uma hora parece que ela tem controle sobre tudo, outra hora parece que ela não tem, uma hora parece que ela é uma pessoa ali tentando ajudar a Wanda, só que alfinetando ela pra ela perceber o que tá acontecendo ali, outra hora parece que não. E nesse episódio, pela primeira vez, ela não mencionou o Ralph. Será que é porque o Ralph, na verdade, é o Pietro disfarçado? Aquela loira chata que apareceu no segundo episódio e no terceiro, a Dot, ela nunca mais apareceu. A gente tem cenas dela no trailer, né? Até tem mais uma cena dela que ela tá olhando meio de rabo de olho, assim, do lado de umas plantas, né? Que possivelmente ali ela tá cultivando. Só que ela não apareceu mais, nunca mais ela foi vista ali na série. Eu achei que o Faísca, né, o Spark, o cachorro que apareceu no último episódio, que morreu, eu achei que ele fosse voltar à vida nesse episódio, com a coloração verde igual a dos quadrinhos, né, mas não foi isso que aconteceu. Então, não sei se ele pode voltar no próximo episódio. Agora eu tô achando que talvez eles nem vão mais bater nessa tecla, foi só uma referência aos quadrinhos mesmo, né, mas vamos ver aí. Mas eu quero saber de você qual é a sua teoria para o próximo episódio de WandaVision. Paul Bettany falou que episódio 7 e 8 vai explodir a cabeça de todo mundo. Então a gente tem só mais 3 episódios de WandaVision, né? Estamos no episódio 6, faltam 7, 8 e 9. Então 7 e 8 vai explodir nossa cabeça, episódio 7 vai ser muito louco, o 8 vai ser muito louco e o 9 eu acho que ele só vai fazer a conclusão e a ponta para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ou para Homem-Aranha. Então até agora a gente teve 3 horas de WandaVision, né? Então a gente tem aí mais 3 horas para acontecer WandaVision. Eu acho que os próximos episódios vão ter cada uma hora ali mais ou menos. Porque o Kevin Feige falou que a série WandaVision seria mais ou menos como um filme de 6 horas. Então, o que você acha que vai acontecer? Será que o Mephisto vai aparecer? Será que vai ser o Pesadelo? Será que o Evan Peters, o Pietro Maximoff, é o Mephisto ou o Pesadelo ou algum vilão? Será que ele é o Ralph, marido da Agnes? O que será que vai acontecer no próximo episódio? Me conta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua teoria, beleza? E obrigado por você ter assistido até aqui. Falou!